Ela estava sozinha na sala, ouvindo o som dos segundos se arrastarem no relógio da parede. A casa, que antes fora um lugar de alegria, agora parecia sufocante, cheia de dúvidas e silêncios mal resolvidos. Nos últimos meses, o comportamento do marido havia mudado. Ele chegava tarde e parecia distante. Ela tentava ignorar os sinais, racionalizar, mas uma intuição profunda a incomodava, dizendo-lhe que a verdade estava bem diante de seus olhos, escondida por trás das desculpas dele. Naquela noite, decidiu confrontá-lo. Quando ele entrou e percebeu o olhar sério dela, hesitou, desviou os olhos, mas a intensidade do silêncio no ar o empurrou para a confissão. Ele admitiu, sem rodeios, que mantinha um caso com outra mulher. O peso das palavras dele, a simplicidade com que confessou, quase atirou o chão. Minutos de prazer, pensou, em troca de uma vida inteira. Ela ouviu tudo em silêncio, absorvendo o impacto do que ele acabara de lhe arrancar. Cada palavra destruía não apenas o casamento, mas também o respeito e a dignidade que ela construíra ao longo dos anos. Quando ele terminou, sentiu o peso de uma decisão irrefutável. Minutos de prazer por uma vida inteira, disse ela com uma calma que o desarmou completamente. Está acabado. Ele tentou se aproximar, pedir perdão, implorar, mas ela se afastou. O olhar dela não transmitia mais raiva, apenas uma dor amarga e uma decisão que ele jamais conseguiria reverter. Então, com os olhos marejados, ela se foi, e ele ficou ali, sozinho, sem saber que aquela escolha seria a colheita amarga que o perseguiria até o fim. Nos primeiros dias, ele ainda pensava que poderia reconquistá-la. Acreditava que ela voltaria, que o perdão viria com o tempo. Mas cada tentativa de contato era rejeitada, cada ligação ignorada. Ele tentava então voltar à rotina, ao trabalho, aos amigos, mas nada parecia ter o mesmo sentido. Era como se o vazio da traição tivesse criado um eco que o acompanhava aonde quer que fosse. Com o tempo, a presença dela foi se esvaindo da casa, como um sopro. Ele percebia a ausência dela nos pequenos detalhes, o aroma do café que ela fazia todas as manhãs, o cuidado em cada espaço da casa. As noites ficaram mais longas e o silêncio se tornou insuportável. A solidão que ele buscara fora de casa agora se mostrava implacável. Cada lembrança dos instantes de prazer se tornava amarga e vazia, e a culpa o corroía, implacável, enquanto o arrependimento tornava-se uma sombra que ele jamais conseguiria se livrar. Meses se passaram. Os amigos que antes o aconselhavam começaram a se afastar. As relações que ele achava que o completariam não passavam de ilusões frágeis. O que parecia ser liberdade tornou-se um cativeiro sem portas, e ele sentia-se aprisionado em suas próprias escolhas. O trabalho que um dia fora sua fonte de orgulho, agora era um fardo sem qualquer significado. As reuniões e as metas pareciam vazias, cada conversa uma formalidade, que não preenchia o vazio crescente em seu peito. E ele se perguntava, como algo que parecia tão simples, tão passageiro, poderia destruí-lo de maneira tão definitiva. Ele passou a evitá-la, mesmo de longe. O sorriso dela, a paz que ela transmitia, eram um reflexo doloroso de tudo o que ele havia desperdiçado. Sabia que ela jamais o perdoaria, pois até Jesus havia sido claro ao afirmar que o adultério era motivo de divórcio. Ele lembrava-se das palavras dela, tão dolorosas quanto verdadeiras. Você trocou uma vida inteira por minutos de prazer. Cada vez mais isolado, ele se tornava um fantasma de si mesmo. A vida que sonhara, o futuro que poderia ter construído com ela, tudo estava perdido. Tentava seguir, mas tudo parecia murchar sob o peso de sua traição. A casa, outrora cheia de risos, era agora fria e vazia. Ele colhia o silêncio de suas próprias escolhas, a solidão que ele mesmo plantara. Lembrava-se das palavras de Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Moral da história:
Há escolhas na vida que carregam um peso maior do que podemos imaginar. Em um mundo que valoriza o imediatismo e a satisfação rápida, a capacidade de plantar com paciência e colher com gratidão é um tesouro raro. Muitas vezes, somos tentados a buscar atalhos, a acreditar que pequenos deslizes não trarão grandes consequências. Mas a verdade é que cada ação, cada palavra e cada escolha que fazemos deixam sementes profundas, que inevitavelmente gerarão frutos para o bem ou para o mal. O que plantamos ao longo do caminho não é apenas uma colheita para hoje, mas para toda a vida. Plantar amor, paciência, integridade e respeito traz colheitas duradouras, sustentadas pela paz que vem da sinceridade. Porém, plantar egoísmo, deslealdade ou indiferença trará frutos amargos, difíceis de suportar. A Bíblia nos lembra: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Esse princípio não é uma punição, mas uma verdade profunda sobre a vida. Nossas escolhas são sementes, e cada uma delas terá um fruto que refletirá exatamente o que plantamos. Quando tomamos decisões impulsivas, motivadas por desejos passageiros, nos afastamos daquilo que realmente nos dá paz. Em vez de focarmos no que é eterno, deixamo-nos levar pelo que é passageiro e acabamos cegos ao valor do que já temos. Minutos de prazer não compensam uma vida inteira de paz. Um instante de egoísmo não vale a dor de uma colheita amarga e solitária. Cada pessoa é responsável por seu próprio plantio. É fácil acreditar que nossos pequenos atos são insignificantes, que uma palavra maldita ou uma atitude egoísta pode ser ignorada. No entanto, essas pequenas sementes crescem com o tempo, e o fruto que colhemos sempre nos faz lembrar das escolhas que fizemos. Em Mateus 5, verso 32, Jesus ensina sobre a seriedade do compromisso e do respeito. Ele nos mostra que o adultério, assim como outras atitudes que quebram promessas, não destrói apenas relacionamentos, mas nos afasta daquilo que Deus planejou para nós: uma vida de paz, lealdade e dignidade. É importante lembrar que cada decisão carrega o poder de transformar o nosso caminho e o das pessoas ao nosso redor. Quando plantamos honestidade, amor e compaixão, somos cercados por uma paz que só Deus pode proporcionar. Em momentos de dúvida, quando a tentação de desviar-se do caminho correto é forte, lembrar-se das promessas de Deus pode ser a chave para fazer escolhas que realmente importam. A verdadeira força não está em ceder ao que é fácil, mas em resistir e escolher o que é correto, mesmo quando parece ser mais difícil. Afinal, a recompensa de uma consciência tranquila é duradoura e insubstituível. Plantar boas sementes não significa que a jornada será livre de desafios, mas sim que teremos a força para enfrentá-los. Há uma diferença entre as dificuldades que nos fortalecem e as que trazemos por escolhas impensadas. Ao buscar o caminho da retidão, encontramos não apenas a paz, mas também a capacidade de resistir aos tempos difíceis, sabendo que a nossa colheita será fruto de escolhas feitas com sabedoria e amor. Quando somos tentados a tomar atalhos, a agir com egoísmo ou a pensar apenas em nós mesmos, devemos nos lembrar de que a paz verdadeira não se encontra no que é fácil ou passageiro, mas no que é sólido e eterno. A Bíblia diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, verso 35. Nossa vida é reflexo do que carregamos dentro de nós. Se o nosso coração é nutrido com egoísmo, não é surpresa que colhamos frutos de solidão e amargura. Mas se em nosso coração plantamos o amor e a compaixão, colhemos a alegria, a paz e a harmonia que só podem vir de escolhas feitas com integridade. É fácil se esquecer de que a liberdade verdadeira está em viver com uma consciência limpa. A paz que vem de fazer o que é certo é mais valiosa do que qualquer prazer momentâneo. Ela nos permite deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que nossas escolhas foram feitas com amor e respeito, a nós mesmos e aos outros.
Jesus nos ensina a buscar o que é puro e verdadeiro, a viver de maneira honesta e a semear com bondade e sinceridade, para que nossa colheita seja motivo de alegria e não de arrependimento. Lembre-se sempre de que aquilo que plantamos hoje será a colheita do amanhã. A integridade, o respeito e o amor são sementes poderosas que florescem em harmonia e paz. E o egoísmo, a mentira e a traição também são sementes, mas suas raízes destroem a paz e produzem solidão. O poder de decidir o que plantar está em nossas mãos. E ao escolher sabiamente, encontramos o verdadeiro propósito da vida: caminhar em paz com Deus e com nós mesmos. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.